12 de outubro é o Dia Mundial de Conscientização sobre Artrite Reumatoide. Em Uberlândia, a data será marcada para saber mais sobre prevenção, tratamento. Anote aí, dia 12, a partir das 8 da manhã, no Parque do Sabiá, em Uberlândia. E eu continuo aqui com a reumatologista da Juliana Marcos e o educador físico William Fernandes. Eu já começo com a pergunta da Liliane Rodrigues, de Monte Carmelo, doutora Juliana. Ela sofre com a tendinite. Ela foi diagnosticada com tendinite no cotovelo direito, sofre bastante porque trabalha com digitação, está de licença médica e faz tratamento com anti-inflamatórios, analgésicos, fisioterapia e além de algumas técnicas da vovó, né? E ela ainda sente muita dor, não tem firmeza na mão direita, foi a 3 médicos e um deles indicou a infiltração. Ela quer saber as vantagens e desvantagens desse procedimento. Bom, a infiltração é um procedimento que é feito com medicação no local da tendinite e a complicação que pode ocorrer é às vezes sangrar e formar um pequeno hematoma no local onde foi feita a infiltração, ou então acontecer, quando feito sob má técnica, às vezes um processo infeccioso no local, mas isso é infrequente. Agora, as vantagens são o seguinte: esse processo ele injeta medicação que alivia a dor e o processo inflamatório naquele local. Isso permite que a fisioterapia seja melhor trabalhada e a atividade física também. Então, essa é a principal vantagem quando a gente opta pela infiltração. Muito bem. A Sônia do bairro Jaraguá, em Uberlândia, ela citou aqui, doutora Juliana, como reumatismo no sangue, que é a febre reumática. Está mais associada com febre reumática, mas de forma geral o reumatismo no sangue, as pessoas chegam ao consultório dizendo que tiveram reumatismo no sangue porque tiveram um exame positivo, por exemplo. Bom, ela conta a história, desde os 8 anos, ela começou a sentir muitas dores, não conseguia se movimentar, usou um medicamento que eu já te disse qual é, de 6 em 6 horas, e quando ela foi ao médico, verificou-se que ela estava com um sopro. Aos 14 fez o primeiro cateterismo, aos 21 fez o segundo, aos 28 continuou sentindo dores e o médico disse para ela que o coração já não queria deixar mais os outros órgãos funcionar. Fez mais uma cirurgia, trocou 2 válvulas do coração e o médico disse que o reumatismo, a febre, reumática havia desaparecido. Ela vai fazer 41 anos este mês, ainda sente muitas dores e quer saber se as dores podem ser da fibromialgia ou a febre reumática voltou. O caso dela é bem complicado, né? É bem complexo. Essa coisa do reumatismo no sangue está muito na cultura popular. Hoje a gente tem várias doenças. Eu acredito que pela história que foi contada, ela teve febre reumática na infância e que apresentou um quadro cardíaco associado, que é justamente a destruição da válvula mitral, e por isso que faz a troca valvar. Na vida adulta, esse quadro realmente desaparece. Eu acredito que hoje deve ser outra condição que afete. É bom ela passar por um médico que ela confie e que faça uma avaliação global dela para ver o que é de fato que está acontecendo com ela nesse momento. No caso da Sônia, ela pode procurar atividade física que pode ajudar nessas dores, William? Pode sim, principalmente aquelas que nós já comentamos, que são do meio aquático. A hidroginástica, ela vai causar um relaxamento, uma automassagem dessa musculatura, deixando com que ela possa executar esses movimentos e principalmente na piscina aquecida, que a água aquecida ela aumenta esse relaxamento. Para ela seria excelente e quanto mais rápido ela começar, vai ser melhor para ela estar diminuindo esses sintomas que ela tem. Que ela está sentindo. Então, Sônia pode procurar o exercício. A Pamela tem 22 anos, é de Patos de Minas. E ela quer fazer uma pergunta para a gente que é relacionada ao estresse. Ela trabalha como caixa de banco há 3 anos, sente muitas dores e inchaço no punho direito, né? E aí ela foi a um médico que indicou reumatismo, o outro síndrome do túnel do carpo, o outro tendinite reumatoide, e ela não sabe o que é. O inchaço continua e a pergunta é: o estresse pode influenciar nessa situação de inchaço do punho? Não. O inchaço do punho é um fato concreto. Isso tem que ser analisado, bem analisado e fazer o diagnóstico. Lógico que o estresse, ele aumenta o sofrimento psíquico, mas não gera inchaço em articulação. Então, ela deve se fixar a um médico que ela confie e que possa estabelecer o diagnóstico correto. Lembrando, reumatismo no sangue, isso está no passado. Hoje, a gente tem diagnósticos específicos a serem feitos. Então, o estresse não causa inchaço em articulação. Tá, mas aí, no caso também, a atividade física para a Pamela, ela não contou para a gente se faz atividade física, mas... No caso dela, eu indicaria uma atividade como o Pilates, para que tenha um envolvimento psicológico, que ela possa estar deixando a mente dela mais relaxada, mais tranquila, executando a atividade física que vai cuidar do corpo, mas sem esquecer de cuidar da mente. Que é tão importante também e faz uma diferença no tratamento, né, doutora Juliana? Com certeza.
Bom, eu tenho aqui a pergunta do Flávio Paulo, ele é de Uberlândia, teve tendinite, aí ele colocou esse no e-mail, olha, meu dedinho entortou, será que vai desentortar, vai melhorar? Bom, vai depender da reabilitação dele, da atividade de reabilitação que ele vai fazer. Geralmente tem dificuldade de voltar, mas com a fisioterapia dirigida volta ao normal. Volta ao normal, não precisa ficar preocupado, porque não. Pelo que a gente viu aqui, raramente precisa de alguma intervenção cirúrgica. Agora, vocês dois que têm experiência com pacientes reumáticos, assim, como é que fica a questão do preconceito, né, da autoestima? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu acho, Mônica, que isso começa dentro da própria casa. Pelo paciente ele ter certas limitações, a família não vê da forma patológica. Então, às vezes, ele é discriminado por não poder varrer uma casa, não poder lavar uma louça. Reclamar de dor. A dor constante. Então, é o que nós falamos, principalmente essa relação da dor pela manhã, que é onde ele sente mais cansaço, mais fadiga. Então, a família deve dar o apoio. Se você tem um paciente reumatológico dentro de sua casa, dê o apoio. Converse, procure associações como a própria ARUR, que é uma associação de apoio, que lá ele vai se conscientizar do que é a patologia, ele vai conhecer outras pessoas vinculadas e vai ver que a vida não acaba ali. Pelo contrário, começa de uma forma diferente e que ele vai saber aproveitar essa vida. E esse tratamento, a fisioterapia, a própria atividade física, quer dizer, essa, como vocês me disseram, essa manipulação, o tocar, isso faz a diferença e melhora os dias deles? Faz sim. Então, a primeira coisa que quando você trata um paciente reumatológico, você tem que tratar a família também. Explicar à família o que é a doença da qual aquele paciente, aquela pessoa está sofrendo, para que eles possam fazer o manejo correto também dentro do domicílio. Agora, tocar o paciente começa no consultório médico e termina no acolhimento familiar, passando pelo fisioterapeuta que deve tocar o paciente. Não basta só passar gelzinho ou fazer choquinho, precisa tocar o paciente, manipular o paciente. O educador físico precisa estar em grupo, exercer atividades em grupo para aliviar aquele sofrimento que também é psíquico e é importante. Qual o recado que vocês deixam para quem está assistindo a gente agora e que viu aí, né, na fala de vocês, um fio de esperança para essas pessoas que estão ali? A gente sabe que dor não é fácil, né? Qualquer dorzinha de cabeça já irrita. A gente imagina essas pessoas que têm essas dores articulares. Todos os dias, né, da vida. Procurar assistência médica adequada, estar preparado para seguir as orientações médicas e de outros profissionais da saúde, preocupar-se em não ganhar peso, em exercer atividade física. A obesidade atrapalha? Atrapalha. Quem tem osteoartrose, principalmente de joelho, de quadril, ser obeso atrapalha muito. Então, buscar fazer atividade física, emagrecer, fazer coisas que lhe deem prazer, viver a vida, e buscar esse acolhimento familiar. Da sociedade, como a ARUR, por exemplo. A ARUR, gente, é a Associação dos Reumáticos aqui de Uberlândia. Região. Né? E no megaminas.com a gente vai colocar o endereço lá direitinho para você. Mas pode falar, inclusive, o endereço, William, por favor, para as pessoas A ARUR ela tem um funcionamento hoje no bairro Granada, tá? Na rua Abadio Bonifácio, número 23. Abadio Bonifácio, número 23. Ok, obrigada pela participação de vocês aqui. As perguntas que ficaram por fazer, você vai conferir no megaminas.com/bemviver, os dois especialistas respondendo para você. Obrigada a você que participou conosco, ao William Fernandes, educador físico, a doutora Juliana Marcos, reumatologista, e um bom evento para vocês.